E o signo de Aquário, ele é conhecido como o servidor da humanidade. Então, nesse trabalho anterior, o nosso herói, ele destrói os estábulos, tinha uma série de estábulos que estavam acumulando muita sujeira, então ele destrói esses estábulos e muda o curso de 2 rios. Então, esses rios passam a fazer a limpeza e manter esse ambiente puro, limpo. Que analogia a gente pode fazer? Os estábulos são as nossas separações, a separatividade, que vem acumulando a partir desse conceito que a gente ainda tem de sermos separados, porque fisicamente nós somos. A separatividade é, para os indianos, a causa de todo o mal. Né? Eles dizem que os 2 principais males são a ignorância e a separatividade. E está relacionado ao outro, né? Então, em Aquário, a gente aprende a derrubar as nossas separações internas e a restabelecer um ritmo fluido. E aí, Aquário é quem serve, né? Quem traz a água àqueles que têm sede. É uma característica muito comum, muito forte no signo de Aquário. Já no signo de Peixes, o servidor ele se torna um salvador. É aquele cuja vida é uma expressão do sacrifício, como foi o Cristo, né? O regente da era de Peixes. Mas depois a gente vai ver na nossa reflexão que também esse conceito de sacrifício é um pouco equivocado a maneira como a gente entende. A gente traz muito para o sofrimento emocional. E, na verdade, não é bem assim. Né? Mas a gente vai ver mais para frente. Mas aí é importante só esse link, né? Aquário, servidor, Peixes, salvador. Então, e se a gente for pensar em eras, né? A era de Peixes foi marcada por um salvador na presença do Cristo. E a era de Aquário vai ser marcada por uma humanidade servidora. Então, é um ponto de evolução que não é um ser, né? É um conjunto de ser. Eu vou ler de novo, então, já a gente está gravando. 12º trabalho. A captura do gado vermelho de Gerião. Na sagrada Câmara do Conselho, o grande presidente revelou ao instrutor a vontade do que deveria ser. Perdido ele está e encontrou. Morto, contudo vibrante com a vida. O servidor se torna o salvador e se dirige de volta ao lar. O instrutor refletiu e depois convocou Hércules. Tu agora estás diante do último portal, disse o instrutor. Falta ainda um trabalho para que o ciclo seja completo e a liberação conquistada. Vai até aquele lugar sombrio chamado Eritéia, onde a grande ilusão está entronizada, onde o Gerião, o monstro de 3 cabeças, 3 corpos e 6 mãos, é rei e senhor. À margem da lei, ele mantém um rebanho de gado vermelho escuro. De Eritéia, deves trazer até nossa sagrada cidade este rebanho. Cuidado com o Euritião, o pastor, e seu cão de 2 cabeças, Orcus. Ele fez uma pausa. Acho que a gente pode dar uma paradinha. Podemos fazer uma pausa também? Podemos. Igual o Hermes. Pessoal em casa está ouvindo? Sim? Então tá bom. Tem algum... Sim. Obrigado. Sim. Tem alguns pontos bem importantes aí no mito, né? Eritéia é uma ilha, então aí a gente já viu que num outro trabalho relacionado ao touro, no trabalho do signo de touro, o nosso herói tinha que levar um touro de uma ilha para o continente. E é uma representação simbólica da gente passar a olhar para os nossos desejos pessoais e levá-los para uma aspiração pelo bem do todo. Sair do individual, né? Sair do individual e para o coletivo. Né? Foi o segundo trabalho lá em touro. Agora ele tem uma missão mais potente. Ele não vai levar um gado, um touro, ele vai levar um gado vermelho também da ilha para o continente. Como Salvador, com uma potência muito maior, a vida dele deve ter como objetivo, através desse trabalho, mas pensando no Salvador, contribuir, inspirar para que o gado vermelho, que é o símbolo da humanidade, passe também, assim como no seu processo individual, a olhar, sair da satisfação dos seus desejos pessoais e a olhar-se como um todo, como um único ser que é
a humanidade. Então, antes era um papel individual, dentro do seu processo de desenvolvimento ele tinha que fazer isso, e ele fez. Agora, numa outra esfera de atuação, numa outra potência, através dele, ele pode ser uma inspiração para esse grupo todo que é a humanidade, através do seu exemplo. Aí a gente pode ver muito a vida do Cristo, né? Como uma vida de inspiração e de exemplo para a humanidade sair do seu mundo individual e passar a se ver, ao amar ao próximo, aquela coisa toda que foi o ensinamento do Cristo, né? De olhar para o outro, se reconhecer no outro. Aí, o Gerião é um monstro de 3 cabeças. As 3 cabeças representam os 3 corpos da personalidade, o corpo físico, emocional e o astral. E ele tem um cão, né, de 2 cabeças. O cão é um animal, então ele mostra mais a nossa natureza instintiva. Então, essas 2 cabeças é porque, no fim das contas, apesar da personalidade ser trina, quando a gente fica muito baseado no emocional e no instintivo, isso é representado pelo cão de 2 cabeças, também é um obstáculo. Então a gente vai ver depois como é que ele vai relacionar a mente e coração para chegar no ponto que precisa. Aí. Ele fez uma pausa. Mais um aviso posso dar, acrescentou lentamente. Invoca a ajuda de Hélio. Hélio é o Sol. Né? É importante a gente pensar que o Sol é essa representação de vida, né? Sem o Sol não existe vida no nosso planeta tal qual a gente conhece. O Sol é o centro do sistema solar, ele se relaciona no nosso corpo etérico com o centro cardíaco, que é quem faz a distribuição, né, da energia aos outros centros ou chakras. No ensinamento esotérico, o fogo solar é o fogo do coração. Então a gente entende que esse trabalho é um trabalho do coração, né? Não à toa é um trabalho de amor, não à toa é um trabalho do Cristo, do Salvador. Então é um trabalho ligado ao centro cardíaco. Pelo portal número 12, o filho do homem, que era também o filho de Deus, partiu. Em busca de Gerião ele foi. No templo, Hércules fez oferendas a Hélio, o deus do fogo e do sol. Por 7 dias, Hércules meditou e depois mereceu dele um favor. Um cálice dourado caiu no chão aos seus pés. Ele sentiu no seu íntimo que esse objeto brilhante o capacitaria a cruzar os mares para alcançar o país de Eritéia. Acho que aí também a gente pode fazer uma paradinha. Uhum. O cálice é um símbolo sagrado, um símbolo do amor. É o Santo Graal, esse instrumento que foi perseguido, né, pelos templários. Na verdade, ele é muito simbólico, ele pode até ser encontrado. Mas o cálice sagrado, o Santo Graal, está presente em todos nós com o despertar do centro cardíaco. Ele tem esse símbolo porque o centro cardíaco é, no nosso corpo etérico, o chakra que é responsável pela ancoragem do amor. Então, o cálice, ele tem esse formato como um receptáculo de armazenamento do amor para que seja depois distribuído. Por isso que naquele momento da Santa Ceia, o Cristo distribui, né, o vinho, ou o seu amor, ou a sua vida para os seus 12 discípulos. Então, o Sol, né, Hélio, trouxe esse presente. Então, é a partir do desenvolvimento desse fogo solar que o coração ou o chakra cardíaco é despertado. Então, é através desse amor que ele vai conseguir transportar. Então, ele vai nadar pelos mares. Né? A energia emocional, ela tem como símbolo a água. E aí, o cálice, ou o centro cardíaco, ele é o nosso guia em meio às turbulências emocionais. Então, é uma qualidade de desenvolvimento emocional que transcende a emocionalidade que é muito típica para nós humanos dos pares de opostos. Então, as nossas emoções, elas estão hora aqui e hora aqui, né? Aquela coisa do pêndulo. E conforme a gente vai subindo a montanha, a gente vai encontrando um ponto de síntese. Por isso que a maioria dos acontecimentos espirituais ocorrem nas montanhas, né? Porque é um momento de unificação. Então, nesse trabalho, a gente vai também observar como é importante a gente sair das dualidades ou da instabilidade emocional
marcada pela água que divide a ilha do continente, para uma realidade de unidade através do amor. Qual que é o signo que a gente está no ápice? É Touro, que é o ápice do... que seria o vale? Dentro do ano, é o momento de culminação para oportunidades de iluminação. Né? Mas se a gente for pensar, Peixes é o 12º, é o signo também que traz a completude. Fecha o ciclo. Também tem um ápice. Super. É que é uma outra natureza, a gente vai ver depois um pouco melhor. Ele sentiu no seu íntimo que esse objeto brilhante o capacitaria a cruzar os mares para alcançar o país de Eritreia. E assim foi. Sob a segura proteção do cálice dourado, ele velejou pelos mares agitados até chegar a Eritreia. Numa praia naquele país distante, Hércules desembarcou. Não muito longe dali, ele chegou a um poço onde o gado vermelho escuro passava. Era guardado pelo pastor Euritião e o cão de 2 cabeças, Orcus. Quando Hércules se aproximou, o cão lançou-se como uma flecha para seu alvo. Sobre o visitante, o animal arremessou-se, rosnando ferozmente, suas presas tentando alcançá-lo com violência. Com um golpe decisivo, Hércules derrubou o monstro. Então, Euritião, amedrontado pelo bravo guerreiro que estava diante dele, suplicou que sua vida fosse poupada. Hércules concedeu-lhe o pedido, conduzindo o gado vermelho sangue adiante. Posso só fazer uma paradinha? Então, em primeiro momento, vem o animal ali, né? Desesperado, agressivo, que são as nossas emoções turbulentas e as nossas sensações, né? Essa junção do físico e do astral nervosos, né? Sem muita direção. Aí ele conseguiu dominar essa natureza e aí então ele vai e enfrenta esse gigante, que pede que a sua vida seja poupada. E aí é muito interessante porque ele representa a personalidade, e uma personalidade que precisa ser poupada. Né? É só através dessa integração da personalidade que a gente alcança o eu superior. Então, eu não alcanço o meu eu superior, a minha consciência crística, se a minha personalidade não estiver minimamente integrada. Então, esse ser representa essa personalidade que deve ser poupada. Ela não deve ser negada. Pelo contrário, é através dela que pode ser construída a conexão com o eu superior. Então, é bem interessante. Jamais. A gente vai ver mais para frente depois, mas é uma mudança do olhar, mas nunca a exclusão. A espiritualidade nunca tem isso de separatividade, nunca exclui. A gente sempre inclui e eleva. Com um golpe decisivo, Hércules derrubou o monstro. Já tinha lido isso? Não tem problema. Então Euritião, amedrontado pelo bravo guerreiro que estava diante dele, suplicou que sua vida fosse poupada. Hércules concedeu-lhe o pedido. Conduzindo o gado vermelho sangue diante dele, Hércules voltou sua face para a cidade sagrada. Ainda não estava muito longe daquelas passagens quando ele percebeu uma distante nuvem de poeira que rapidamente crescia. Adivinhando que o monstro Gerião teria vindo em louca perseguição, ele voltou sua face para o inimigo. Logo Gerião e Hércules se puseram face a face. Exalando fogo e chamas de todas as 3 cabeças simultaneamente, o monstro avançou sobre ele. Gerião brandia uma lança que quase atingiu Hércules. Saltando agilmente, ele evitou o mortal ataque. Esticando bem o seu arco, Hércules lançou uma flecha que parecia queimar o ar ao ser disparada e atingiu o monstro em seu flanco. Tamanho foi o ímpeto com que fora lançada que todos os 3 corpos de Gerião foram perfurados. Podemos só. Aí outro símbolo super importante para a gente, o arco significa a nossa mente e a flecha, o pensamento direcionado. Então, quando ele coloca o seu arco e atira a flecha unidirecionada,
significa a nossa capacidade de se concentrar, e aí a gente vai ver, né, nesse mito, que para o sucesso espiritual é importante que a gente esteja com a nossa mente alinhada e com o nosso coração ou cálice também receptivo e acima ou além das emoções transitórias. Então, esse trabalho fala muito da importância de unificar mente e coração. E às vezes você fala aquela coisa assim, a gente tem, às vezes, muito essa mania de falar assim, escute seu coração. Mas qual coração, né? Não é o emocional. Não, é esse coração que é o nosso eu superior. O eu superior. Né? Mas a gente precisa da mente alinhada para construir o pavimento para esse coração. Tá. Atingiu o monstro em seu corpo. O tamanho foi o ímpeto com que foram lançados e que todos os 3 corpos de Gerião foram perfurados. Com um guincho desesperado, o monstro oscilou, depois caiu para nunca mais se levantar. Para a cidade sagrada, então, Hércules conduziu o lustroso gado vermelho. Difícil foi a tarefa. Volta e meia, alguns bois se desgarravam e Hércules deixava o rebanho para procurar aquelas cabeças que se perdiam. E tem muito isso nas passagens da vida do Cristo, né? Onde ele dizia que algumas ovelhas se desgarravam, mas que o bom pastor vai atrás de cada um. Através dos Alpes, ele conduziu o seu rebanho até a Itália. Onde quer que o mal houvesse triunfado, ele golpeava as forças do ar com golpes mortais e corrigia a balança em favor da justiça. Quando Érix, o lutador, o desafiou, Hércules o derrubou tão vigorosamente que ele ali assim permaneceu. Novamente, quando o gigante Alcioneu lançou sobre Hércules uma rocha que pesava 1 tonelada, este último a deteve com sua clava e a mandou de volta, matando seu agressor. Às vezes ele perdia o seu rumo, mas sempre voltava, refazia seus passos e prosseguia. Embora exausto por este cansativo trabalho, Hércules por fim voltou. O instrutor aguardava sua vinda. Só, a gente pode dizer que aí esses outros contratempos são figuras mitológicas, mas elas perdem um pouco a proporção em relação ao texto. Elas não têm um símbolo tão especial, porque na verdade elas representam os obstáculos que a vida traz. Então, por mais que você tenha um certo desenvolvimento de consciência, por mais, né, que a gente caminhe nesse caminho, contratempos sempre vão existir porque eles são naturais do plano material. A matéria ela tem atrito para se mover, tem todas as forças da gravidade que puxam a gente. Então, que a gente também não tem a ilusão do conto de fadas, né? Você pode sim ter um desenvolvimento espiritual e ainda assim lidar com contratempos. Você vai conseguir contorná-los, mas eles não é imune. Você não é imune, exatamente. Às vezes ele perdia o seu rumo, mas sempre voltava. Essa já vi, né? Não tem problema, pode continuar. Refazia seus passos e prosseguia. Embora exausto por esse cansativo trabalho, Hércules por fim voltou. O instrutor aguardava sua vinda. Bem-vindo, ó Filho de Deus, que é também um filho do homem. Ele saudou o guerreiro que voltava. A joia da imortalidade te pertence. Por esses 12 trabalhos, tu superaste o humano e te revestiste do divino. De volta ao lar vieste, para não mais partires. Posso só fazer a gente sabe, né, que os trabalhos de Hércules, eles são uma representação do caminho de provas que nós, enquanto humanidade, em algum momento vamos passar, né? Dentro do esoterismo, isso é chamado de o discipulado probacionário. O signo que melhor representa as provas é o signo de Escorpião, que é o 8º signo. Não à toa, H, a primeira letra de Hércules, é a 8ª letra,
né? A oitava letra se relaciona com o oitavo signo. Então, o trabalho de Hércules como um todo se relaciona com o discipulado probacionário. Mas, ao mesmo tempo, ele também se relaciona com o caminho de iluminação, ou como a gente chama de o caminho da iniciação. Então, a partir de um dado momento, principalmente a partir do sexto trabalho, que é o trabalho de Virgem, a gente já entra num aspecto mais iluminado, né? Menos com questões estritamente materiais e mais com questões realmente espirituais, simbolicamente falando. E o último signo, que é Peixes, ele fecha um ciclo, né? E ele é chamado de o signo da redenção. Então, simbolicamente também, é nesse momento em que o indivíduo completa a roda do samsara. Então, ele não precisa mais encarnar. E seu microfone está aberto. Então, é nesse... Algumas pessoas falam, mas quem nasce no signo de Peixes não vai mais ser encarnado. Não vai, não tem nada a ver. Né? Você já viu falar isso? Algumas pessoas falam. Mas não tem nada a ver, né? Isso é um... pai da minha mãe não cabe. Então eu falei, ó, mãe, nunca mais. É uma representação, né? Mas, assim, essa completude, o que ele diz aí? Eu vou ter que fechar. Só um minutinho, gente. Uma completude. Porque ele diz aí, partiu para não mais voltar. Então, no ensinamento esotérico, isso corresponde à quarta grande iniciação, que na vida do Cristo, ela é representada pela crucificação. Então, depois que o Cristo foi crucificado, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Como que fala isso em português? Ressuscitou? Ressuscitou. Eu ia falar ressurreição, mas ressuscitou. Então, nessa quarta iniciação, que é o que Peixes representa, é a crucificação do ego. Né? É quando a alma se dissolve e o ser passa a ter contato direto com a mônada. Então, é muito avançado para nós no desenvolvimento, né? E aí, então, Peixes representa isso. É quando o ser redimiu toda a vida relacionada a ele, então ele pode voltar à casa do Pai. Por isso que ela tem relação também com a parábola do filho pródigo. A gente vai ver um pouquinho melhor quando a gente for falar especificamente sobre o signo de Peixes. Mas é só para a gente ter, quando ele diz, partiu para não mais voltar, completou esse ciclo, fechou a roda do samsara, e aí não precisa mais encarnar. A encarnação pode sim vir a acontecer, mas é uma encarnação sem karma, né? Porque toda a balança já foi equilibrada, e a consciência também já transcendeu. De volta ao lar vieste para não mais partires. No firmamento estrelado, o teu nome será inscrito, um símbolo para os batalhadores, filhos dos homens, de seu imortal destino. Só uma coisa também, isso é muito importante, né? Cada um de nós que se ilumina, que completa esse processo, naturalmente ilumina todos os outros. E a história de cada um é um exemplo para todos os outros. Então, mesmo para quem não chegou nesse completude, a cada passo que a gente dá verdadeiramente no caminho espiritual, a gente libera uma quantidade de energia, né, do nosso ponto de vista e também para esse corpo que é a humanidade. Então, por isso que o nome dele vira uma estrela, né, vira no céu. O que é o céu, né? O firmamento. Como é que os antigos se guiavam? A partir, né, do céu. Então, essa luz que ilumina a noite. Ela é trazida, né, ela é expressa a partir do exemplo daqueles que vieram antes de nós. É bem inspirador, né? Muito. O seu nome será escrito, um símbolo para os batalhadores, filhos dos homens, de seu imortal destino. Os trabalhos humanos estão encerrados, tua tarefa cósmica começa. Isso, então, completou esse ciclo planetário, aí surge um ciclo mais amplo, cósmico. Da Câmara do Conselho veio uma voz que disse, bem feito, ó Filho de Deus. Provável. Terminou? Terminei. Obrigado.
Tudo bem, pessoal de casa? Sim. Sim. Algum comentário, alguma partilha, alguma dúvida? Falhou um pouquinho na hora que você comentou sobre essa história, né, popular de que quem é do signo de peixes não volta mais. Você fez uma relação, mas aí falhou. Você pode Posso, retomar? claro. É que o signo de peixes é o último signo do zodíaco. Então, algumas pessoas trazem essa questão. Mas, no fim das contas, é o que essa energia representa em cada um de nós. E, especialmente nesse momento que a gente está da lua cheia, essa qualidade de transcendência, ela está presente. Não só para quem nasceu no signo de peixes, mas para todo mundo. Nesse mês, somos todos piscianos. Nesses dias do festival, todos temos a oportunidade de nos relacionar com as energias espirituais de peixes, que é o que a gente vai ver um pouquinho agora. Ah, tá. Uhum. E quem escolhe entre o ascendente em peixes, o Sol, o nosso Sol é personalidade, né? E o nosso ascendente, Em geral, e o nosso ascendente o nosso ascendente, ele indica mais ou menos em que ponto do caminho a gente está e quais são as provas para essa encarnação presente. E aí a personalidade é regida por todo o mapa, mas principalmente pelo Sol, porque ela que vai trazer as condições principais para eu, como alma, alcançar o propósito que está trazido pelo meu ascendente. E, por exemplo, uma pessoa que tem ascendente em peixes, ele tem se propôs Se propôs a redimir. Essa é a principal coisa que ele fez. Ele se propôs a redimir. E a gente vai ver um pouquinho o que é redenção. Então, a gente vai ver que isso pode ter várias... Dentro da espiral, tem várias voltas. Então, pode ser tanto o Cristo que veio redimir os pecados da humanidade, não é isso que é dito no ensinamento? Né? Eu vim para vos livrar dos pecados. Nessa esfera ampla, como pode ser a redenção de um defeito, uma característica que eu tenho, uma limitação intelectual, emocional, enfim, peixes tem a ver com redenção. Então, quem tem o ascendente em peixes tem algum aspecto a redimir, tem a oportunidade de redimir algum aspecto importante da sua psique. Aí pode ser muitas outras coisas, eu estou simplificando, né? Mas tem a ver, em geral, vai ter a ver com serviço, algum tipo de serviço humanitário, que é uma característica que se expressa com mais facilidade, com mais naturalidade. Mas tem muitas características que a gente vai ver um pouquinho que podem ser redimidas por quem traz esse ascendente, mas também para nós, aproveitando essa oportunidade. É um momento único no ciclo anual que a gente tem de redimir também aspectos do nosso ser. uma reprogramação. Eu acho que ela é um pouco mais profundo ainda, porque quando eu reprogramo algo, eu mudo, né? Mudo o norte, mudo a direção. Isso também acontece, mas o aspecto da redenção, ele é como se ele reprogramasse, mas tudo o que ficou para trás, nessa vida antes da reprogramação, vem junto. É como se fosse uma liberação de tudo isso. Por isso que eu digo que é um pouco mais, talvez seja só uma questão de palavra, né? É palavra, porque no metafísica a gente Isso. traz tudo. Isso, fechou, então é isso mesmo. Flui, não é destruir. Isso. E você leva tudo isso para um outro patamar. Então, nesse sentido, é a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Tá falhando um pouco o som, Paulinho, algumas vezes, mas Obrigado, Lidinha. Para vocês também está falhando? Tá, quando elas falam, falha para nós aqui, porque Fica acho que mais causa da longe. distância. Fica mais longe. Mas aí eu reproduzo aqui, então.
o pensamento semente que caracteriza o signo de Peixes, ele diz assim: eu deixo a casa do Pai e retornando encontro redenção. Então, se a gente fosse pensar, o cerne da qualidade espiritual de Peixes está expresso nesse pensamento. Eu deixo a casa do Pai e retornando encontro redenção. Então, a gente vai, nos próximos slides, tentar entender um pouquinho melhor o que é o deixar a casa do Pai, o que é o retornar e o que é redenção. Esses são os 3 pontos da nossa reflexão dessa noite. Os 3 pontos principais. Então, tá bom. Tá. Mudou o slide para vocês, pessoal? Eu deixo a casa do Pai e... Retornando, encontro redenção. Mudou o slide? Aqui mudou. Obrigado. Mudou agora. Obrigado. Então, nesse primeiro slide, eu separei uma frase, um pensamento do tibetano, do livro Astrologia Esotérica, que fala bastante dessa qualidade de Peixes. Então, diz assim o ensinamento: há também uma renúncia dual, referida nessas palavras-chave. Pois, em primeiro lugar, a alma renuncia à vida e à luz da mônada, sua fonte, simbolizada pela casa do Pai. Então, o que melhor marca essa frase é o nosso momento primevo, quando a gente, representado pela Eva, escolheu conscientemente morder a maçã e abriu mão do paraíso, significa a escolha da mônada em fazer o seu processo de mergulho na matéria para o desenvolvimento da consciência e retornar. Então, Peixes é o último signo, ele abrange no seu ponto mais elevado todo o processo de desenvolvimento da consciência do ser e da humanidade. Então, esse pensamento semente, eu deixo a casa do Pai, é a mônada escolhendo conscientemente contribuir para a evolução das consciências. E retornando, encontro redenção. Então, é esse processo de completude. Então, eu deixo a casa do Pai, faço todo o meu processo e, retornando, encontro a redenção. Eu redimo tudo isso que eu vivi, inclusive a matéria que foi o campo da minha experimentação. Então, além do desenvolvimento da consciência, Peixes traz a energia da redenção. Então, toda essa matéria física, emocional, mental, que eu venho ocupando ao longo das encarnações, é também redimida, e que não era minha, né? Existe uma força, o espírito, existe a matéria, e a unidade entre eles dois produz o que a gente chama de consciência, ou o pai, a mãe e o filho, o pai, o Espírito Santo e o filho. Então, nós somos esse filho, o fruto dessa vontade espiritual e da matéria. Então, quando a gente passa pelo processo de desenvolvimento da consciência, a gente também desenvolve essa matéria que, ao longo das nossas encarnações, nos serviu de experimentação. Então, Peixes tem a ver também com isso, com, além de desenvolver a consciência, redimir todo o processo, dar uma nova característica, uma nova vida, né? Lembra que o Cristo diz? Eu vim para dar água a todos que têm sede, ser aquariano, mas eu vim também para renovar a vida, né? Então, isso também é uma característica pisciana. Aí ele diz: e desce, então, a mônada desce para o oceano da matéria e, revertendo-se, a alma renuncia à vida da forma, o centro da personalidade. Então, num primeiro momento, a gente renuncia ao Jardim do Éden, e depois de todo esse mergulho de muitas encarnações, quando a gente começa o movimento ascendente, a alma ou consciência vai também renunciando à matéria. É o que a gente vive, né? Não a vida material,
Mas a matéria no sentido das emoções, das sensações, desejos, impulsos, da mente concreta. Então, é um processo de renúncia aqui num ponto, depois aqui no ponto de subida. A alma se desapega da mônada e funciona a partir do seu próprio centro, fazendo seus próprios novos vínculos materiais. Depois, ela passa a se desapegar da personalidade e se religar em consciência com aquele que a emanou, a própria mônada. Essa é a história clímax de Peixes. E aí, então, quando ela começa a se religar com a mônada, é o que a gente chama, o que a gente viu aqui de a quarta iniciação, que é a crucificação do ego, ou a dissolução da alma, porque aí a consciência já consegue se relacionar diretamente com a mônada, não precisa desse intermediário que é a alma, que é o que a gente tem ainda, né? Mas num dado momento ela vai se dissolver porque o ser volta para essa casa, que é um ponto ainda mais elevado de consciência. Tudo bem? Até aqui? Tudo. Mas toda encarnação a gente faz essas coisas, né? A gente acende mais. Em alguma medida, por isso que peixe significa também um processo a cada encarnação. Sim, Porque em cada encarnação você tem aspectos a redimir, né? E ao mesmo tempo ele representa todo o grande ciclo reencarnatório. Então ele é para nós aqui encarnados, ele é um estímulo para os nossos pequenos ciclos, antes mesmo do nosso desencarne, né? Dos pequenos ciclos que a gente vive de sutilização, elevação de consciência. Então, é uma oportunidade para nós entrar em contato com essa energia para a transformação e elevação dos diversos aspectos da nossa consciência. Hoje, né? Num ponto de vista mais amplo dessa nossa encarnação, do ponto de vista mais amplo de todo o ciclo de reencarnações. Então, o peixe sempre traz uma possibilidade de elevação e de inclusão. Aí, peguei mais uma passagem do livro Astrologia Esotérica, que diz: no ciclo inicial de experiência, a própria alma está aprisionada à sua substância. Ela desceu para o cárcere da matéria e se conectou à forma, aquele processo que eu dizia de mergulho na matéria. Daí o símbolo de peixes. O símbolo antigo de peixes era representado por 2 peixes conectados por uma faixinha. Hoje em dia, muitas representações gráficas não têm, mas o símbolo inicial eram os 2 peixes conectados por uma linha. Um peixe representando a alma e o outro representando a personalidade ou forma. Nisso se relaciona muito com gêmeos, né? São os gêmeos também, uma alma e uma personalidade. E é interessante que gêmeos é o 3º signo, peixes é o 12º. 1 mais 2 dá 3. Então, eles têm uma relação oculta também, só que numa outra oitava, né? E esse fio é o que os indianos chamam de Sutratma, ou o fio da vida, que liga todas as coisas, né? Então, o cordão os mantém ligados um ao outro durante todo o ciclo da vida manifestada. De uma encarnação, que o Sutratma também representa, que o próprio Espiritismo fala, né, do cordão prateado, como ele representa, num olhar mais amplo, todas as vidas, todas as encarnações. E depois, mais tarde, a personalidade é levada ao aprisionamento pela alma, no sentido de que a personalidade começa a precisar reconhecer, ceder o seu espaço, para que, através da alma, a consciência se expanda mais. Então, o que ele quer dizer aqui? Num primeiro momento, a própria consciência se aprisiona na matéria, ou faz uma renúncia para experimentar a matéria, e num dado momento, depois de muito tempo, o eons, como ele coloca aqui, é o processo inverso. A alma deve renunciar à personalidade para continuar seu processo de elevação e desenvolvimento. Então ele chama aqui de essa escravidão dual é encerrada pelo que é chamado de morte final, ou a quarta iniciação, quando ocorre a completa liberação do aspecto da vida da forma.
Tá bem? Reforçando a ideia anterior. E tem esse outro trechinho: quando o ser humano individual entra em seu ciclo de encarnações, seu longo período de aprisionamento na forma começa. E as lições da servidão devem ser aprendidas. Ele continua aprendendo até transformar a servidão em serviço. Então, num dado momento, a gente servidão no sentido de acabamos sendo escravos da forma, porque a forma é que determina as nossas escolhas, as nossas relações, como o ensinamento budista diz, né? Que sempre que a gente deseja algo, esse desejo que nos domina e não a gente a ele. Então, aqui é o mesmo processo. A gente é servo da matéria, enquanto estamos a ela estritamente conectados e identificados. E aí, então, quando a gente começa esse processo de desidentificação, a consciência começa a dominar o seu ambiente material, e aí, então, começa o seu serviço pelas outras almas, e num ponto mais amplo, por toda a humanidade. Tudo bem? Aqui? Tudo bem em casa, pessoal? Sim. Vamos seguindo, então. De novo, um outro trechinho, que também é um pouco repetitivo, mas só para fixar a ideia. Esse signo dual, a gente viu, são dois peixes. Temos a fusão ou combinação da alma e forma, no que diz respeito ao ser humano, produzindo, no termo mais amplo, a manifestação do próprio Cristo encarnado. A alma individual aperfeiçoada. Então, a representação do Cristo foi esse modelo de perfeição atingido na completude. Então, é como se a vida do Cristo fosse para a gente, e ele fala isso, né? Vocês podem ser muito mais do que eu sou. Né? Então, é como se ele fosse o modelo de perfeição e a mostra de que é um modelo, sim, que pode ser alcançado. Deuses também, essa passagem. Na verdade, assim, a vida toda dele é isso. Ele representa o ponto máximo para a gente, né, do que é o ápice do Peixes, que é o servidor do mundo. Então, a vida dele é uma representação, por isso que era de Peixes, né? Ele era o representante máximo dessa característica ou qualidade da constelação de Peixes. Se tivesse vindo, por exemplo, numa era aquariana, e começa que a gente está prestes a entrar, possivelmente as características seriam diferentes, seriam características aquarianas, ou o ápice dessas características aquarianas. A vida dele foi o ápice das características espirituais piscianas. Até que o ser humano esteja se aproximando do objetivo, essas palavras pouco significam para nós. Né? Embora um estudo do signo de Peixe, segundo os dois caminhos tensionados, possa revelar muitas coisas significativas e sugestivas. Então, hoje, para a gente conhece a vida do Cristo, a gente estuda porque é o nosso modelo, mas o que é ser um Bodhisattva, um Cristo cósmico, para nós ainda não tem sentido. Agora, o que a gente pode, sim, aprender o que significa a energia de Peixes, como é que a gente consegue aplicá-lo nas nossas vidas, e aí então a gente vai fazer a nossa parte dentro do microcosmos. Então, o que ele diz? Essa dualidade de Peixes, ela deve ser estudada em relação a 3 notas-chave. Então, num primeiro momento, essa nota-chave da vida de personalidade, ela tem a ver com escravidão ou aprisionamento. No momento intermediário, quando está o desenvolvimento em relação à alma, né, a busca da alma, todo o processo evolutivo consciente, ele pode ser chamado de renúncia ou desapego, e num ponto mais elevado, ele é chamado de sacrifício e morte. Então, morte por quê? Porque essa completude do ciclo que leva à morte total, né? E sacrifício também o sagrado ofício. É o se doar conscientemente para todas as outras vidas que compõem o meu corpo maior, que é a humanidade. Então, são 3 etapas muito marcadas da característica pisciana. Então, quando o indivíduo está experienciando a matéria, porque é importante, dentro desse
complexo sistema de evolução, é importante, né? A mônada escolheu o ocidente mergulhar na matéria. Então, por muitas encarnações, ela vai fazendo esse processo de mergulho e identificação. Aí, por muitas encarnações, ela vai fazendo o processo de começar a sair e depois subir. Então, num primeiro momento, Peixes oportuniza esse tipo de escravidão. Ele é uma energia que vai trazer ainda esse aprisionamento. Num outro ponto de evolução, vai trazer renúncia e desapego. E num outro ponto de evolução, vai trazer sacrifício e morte. Ou seja, a mesma qualidade energética, a partir do ponto de evolução que a gente está, vai promover uma reverberação diferente. Aí, o que eu escrevi? O que eu coloquei aqui? Peixes traz para a gente esse olhar, então, que o humano é essencialmente sagrado. Essa experiência que a gente está vivendo é uma experiência sagrada, não tem outro termo. Né? É aquilo que tem de mais puro desde esse mergulho que a gente está fazendo e tentando retomar a consciência. Então, Peixes traz para a gente o olhar para esse todo, que cada ponto de evolução tem o seu significado e a sua importância para essa completude. O seu grande tema, então, o grande tema de Peixes é a redenção. Simplificadamente, podemos dizer que redimir significa trazer algo de volta ao seu estado original de pureza, liberdade e beleza. Então, para nós aqui hoje, nessa reflexão, a qualidade energética de Peixes, ela vai nos impulsionar a retornar para esse estado, para que cada um reconheça em si esse estado de liberdade, de beleza e de pureza. Então, independente de que ponto a gente está, Peixes traz essa inspiração para a beleza, para a pureza e para a liberdade. As energias piscianas, elas promovem no nosso ambiente psicológico um direcionamento para a beleza, para a liberdade e para a pureza. Esse é um ponto importante para a gente saber. Em nós aqui, e o nosso trabalho, então, é beber dessa água e distribuir para quem está ao nosso entorno, né? A humanidade. Em Peixes, somos convidados a nos desapegar e a sacrificar quaisquer atitudes, crenças e hábitos que produzem limitação, separação e que nos impedem de expressar as nossas possibilidades mais elevadas. Então, Peixes é um estímulo para nós, para que a gente reconheça e deixe para trás o que nos limita, o que nos cerceia e o que impede as nossas possibilidades mais elevadas. Então, ele traz tanto a luz para enxergar quais são essas possibilidades, quanto o movimento, a força para desapegar e seguir, para alcançar essa visão que foi vista, né? Sendo redundante. E a primeira coisa que talvez precisemos redimir é a própria imagem que fazemos no humano. Todos os mestres ensinaram a beleza e a bondade essencial do ser humano. E todas as tradições religiosas afirmam que o homem é um filho de Deus. Apesar disso, nós temos enfatizado exageradamente o outro lado. É um convite para a gente, né? Como é que a gente está se vendo? Como é que a gente está se olhando? A gente está valorizando mais o nosso aspecto espiritual, verdadeiro, porque é o cerne de tudo? Ou a gente está valorizando os aspectos transitórios da minha personalidade que vão mudar com o passar do tempo? Nessa encarnação ou na próxima, ele não é por si só. É sempre condicionado por algo. Então, o que é condicionado? A gente vive num mundo de impermanência. A matéria é impermanente. O que é permanente é o espiritual. Então, eu estou olhando para o meu eu real. Lembra de Moisés? O que eu sou, né? Quem que deu esses 10 mandamentos? Eu sou o eu sou. Aquilo que não muda. O que muda é a matéria. A matéria tem essa característica da impermanência. Então, a gente está olhando para os nossos aspectos que são impermanentes, ou a gente está olhando para o nosso aspecto que é permanente? Então, é um convite. Peixes faz esse convite para a gente. A gente enfatiza, até coloquei aqui, né? A gente enfatiza o pecado de Eva
quando na realidade esse foi o ato mais nobre e sublime, que foi a escolha consciente para mergulhar nessa vida. Esse foi o ato mais bonito, e a coitada está aí, todo mundo ainda falando que ela foi a culpada do sofrimento. Na verdade, ela é a responsável, simbolicamente, pela nossa escolha, por toda essa vida que a gente está vivendo e que é tão cheia de significado. Pode ser tão cheia de significado. Então, é muito interessante a gente pensar e fazer um exercício, né? Porque a gente está vivendo um momento delicado. A gente passou 2 anos muito difíceis, de muitas limitações por conta da pandemia. A gente está vivendo um momento instável no mundo, além de econômica, politicamente, tem uma guerra acontecendo. Uma segunda numa interferência? Oi? Uma segunda aí, guerra? Então, pois é. É o nosso desafio. O que será que tem por trás? Qual que é o princípio, em termos mais amplos, em termos de humanidade, qual que é o princípio que está movimentando isso? Né? Então, tentar enxergar mesmo, fazer um exercício de o que tem por trás, né? Quais qualidades precisam ser expressas a partir desse movimento que é tão sofrido e tão doloroso. Então, não tô falando aqui daquela positividade tóxica, mas é um exercício da gente, enquanto humanidade, primeiro, né? Em que medida eu sou responsável por essa guerra? Em que medida eu sou separatista? Em que medida eu quero conquistar o que não é meu? Em que medida eu sou violento? Então, todas essas reflexões pequenas, mas que também são importantes. Como é que eu me relaciono com isso? E, ao mesmo tempo, em termos mais amplos, quais qualidades estão precisando e querendo ser expressas a partir desse método que inclui sofrimento? Mas tem uma vontade por trás, né? O que a gente vai, que vai sair disso? Né? O que depois desse período de sofrimento vai poder florescer ou frutificar? Também é um exercício para a gente fazer. Não é fácil. Né? Eu ia falar, é vasto, né? Muito vasto, muito vasto. Porque são tantas variáveis. São tantas variáveis. São. É uma mudança total. Muito. É muito, se a gente for pensar na nossa história recente, né, o que aconteceu na Segunda Guerra, que foi um horror, muitas mortes, mas muitos aspectos floresceram também. Né? Então, tomara que a gente não precise passar por isso. Né? Mas, se for a forma, então a gente não deve se desesperar e só olhar o lado ruim, a gente tentar enxergar o que está querendo brotar e dar força para esse broto. Né? Nosso papel é dar força para o que está nascendo, sempre. Tentar reconhecer quais são os valores que estão emergindo ou eclodindo e fortalecer, nutri-los. Né? Como a gente faz com uma criança, né? Uma vida nova. Precisa de cuidado, a gente vai ali e dá todo o aparato, o solo fértil para se desenvolver. Né? A gente precisa reconhecer isso. Aí eu coloquei: a energia de peixes confere uma aguda sensibilidade, capaz de encontrar a luz em meio à escuridão, perceber a ordem no caos e ver o bem por trás do mal aparente. Então, olha que bonito, né? Se a gente conseguir invocar essa energia pisciana, se a gente conseguir de fato que ela se ancore, aí a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor além das aparências da dor, que é real também, mas o que está por trás? Né? Essa sensibilidade permite que nos sintamos partes de um todo maior, células no corpo de Deus, e que nos sintamos em contato com a divindade e em comunhão com tudo e com todos. Peixe traz esse senso de unidade, uma característica da constelação, do signo de Peixes. Ela permite que reconheçamos e nos sintonizemos com o que há de melhor em cada pessoa, a começar por nós mesmos. Então, Peixes promove dentro de mim essa reconexão, essa visão, lembra do símbolo da mente, né? Do arco e do cálice? Então, promove na minha mente uma visão mais clara acerca de quem eu sou, das minhas potencialidades, da minha pureza, né? De todos os meus aspectos positivos. E também traz essa qualidade à expressão, o amor, a conexão, ver o outro como alma, não como as transitoriedades que ele apresenta.
O desenvolvimento dessa sensibilidade é estimulado por peixes, mas ele deve ser também acompanhado do desenvolvimento da mente. É função da mente compreender e interpretar corretamente aquilo que o coração percebe como sensibilidade. Então, peixes traz uma sensibilidade ao coração, mas também traz um impulso para a mente, para unir essas duas forças, o cálice e o arco. Quando isso não é feito, falta ao indivíduo um ajustado senso de proporção. Então, ele pode ver uma pequena fração da verdade e achar que conhece a verdade toda. Quando ele percebe a sensibilidade, mas a mente não acompanhou o desenvolvimento. Fica uma mente também restrita. Aí surge um sentimento de ser especial. E frequentemente ele julga que seu grupo, sua teoria ou sua doutrina detém o privilégio da salvação. O que vimos acontecer muito nesses 2000 anos regidos pela energia pisciana. Então, o ser realmente se percebe em alguma medida com essa conexão, ou ele percebe no seu grupo, só que ele acha que é só ele. E aí ele começa a achar que o dele é melhor, e aí tem as guerras todas santas que a gente viu aí ao longo desses anos todos, que tem origem nessa falta de visão, né? Mas ao mesmo tempo tem origem nessa energia pisciana mal interpretada, né? Quando ela chega nesses níveis mais materiais. Portanto, a gente que está, em alguma medida, tentando enxergar um pouco mais além, a gente tem a obrigação ou dharma, obrigação é karma, né? Mas a gente tem a oportunidade de contribuir para que essa visão se amplie um pouco mais. Mas isso precisa ser primeiro em nós, né? Então, a sensibilidade superior do coração permite entrar em contato com os outros, sem cair em apegos emocionais. Então, isso é a energia pisciana. A gente vê que o pisciano, no senso comum, é aquela pessoa que sofre, muito apegada, né? Mas a energia espiritual... chorão. Mas a energia espiritual de peixes traz essa sensibilidade sem o apego excessivo emocional. Ao mesmo tempo, a mente pode ser um instrumento para a nossa ruína, mas pode ser igualmente um instrumento para a nossa salvação. A mente iluminada, unida ao coração magnético, são essas as ferramentas que todos os grandes instrutores empregam em seu amplo serviço mundial. Então, essa é a nossa meta, uma mente inteligente, um coração amoroso, e Peixes nos inspira a isso. Se a gente consegue se conectar, especialmente no festival, que é o momento que a gente está aqui, que essas energias estão com um alinhamento mais profundo, elas estão mais disponíveis para a gente. Se a gente consegue se conectar com isso, isso vai reverberar na nossa personalidade, então a nossa consciência vai conseguir manejar um pouco melhor tudo isso. Aqui, olha só que interessante, né? Como é que a gente pode, de forma prática, para nós que trabalhamos o aspecto espiritual, né, o desenvolvimento, como é que a gente pode utilizar de forma prática essa energia pisciana? Então, é nesse signo dual que a alma aprisionada e a personalidade entram naquele processo de ligação que vai transmutar. O que é transmutar? Transmutar é um pouco diferente de transformar, né? Em transformação é a forma que se modifica. Na transmutação é a consciência que se modifica. Então, a natureza inferior em manifestação superior. De novo, né? Inferior no sentido do desenvolvimento, não que é ruim ou bom, tá? Mas é só para a gente ter uma noção do que é a mesma coisa em estados diferentes. Então, os poderes psíquicos inferiores, ou que a gente entende mais por mediunidade, em Peixes a gente tem a oportunidade de trazer para faculdades espirituais superiores. Como? Alguns exemplos aqui. Então, a negatividade no sentido de a incorporação, por exemplo. É um estado negativo no sentido de que eu abro o meu campo áurico para um efeito positivo. Então, eu trabalho com a polaridade negativa que recebe. Tá? Não é negativo de bom ou ruim, é em termos de polaridade. Mas
eu transformo essa negatividade que precisa receber algo em uma positividade da alma, um controle da alma que se expressa através de mim. Eu não preciso que venha um outro ser em mim dar uma mensagem. Eu posso ser uma expressão do meu próprio eu superior. Esse é um ponto que Peixes traz de possibilidade para a gente. Então, mediunidade em mediação. Então, a minha própria consciência medeia o plano das ideias e o plano material. Então, eu posso, através da minha consciência, trazer uma mensagem de luz. Não precisa ser. Entende? Clarividência. Porque o que o clarividente vê? Ele vê o que está aqui, no astral. Né? É também importante em alguns aspectos, mas é importante saber que a clarividência é uma característica do plexo. Porque tem a ver com o mundo astral ao meu redor, que é diferente da percepção espiritual, que é quando eu enxergo ideias. Eu não estou enxergando seres, mas eu estou enxergando possibilidades diferentes. Aí eu trago essas possibilidades para a manifestação. Clareaudiência em telepatia. É a mesma energia, percebe? Só que em pontos diferentes de desenvolvimento. Não é uma boa e outra ruim. São aprimoramentos, aperfeiçoamentos da mesma linha. Tá? É como se a gente tivesse o rádio e a internet, mal comparando, só para a gente ter uma ideia, para ficar um pouco mais concreto. Instinto em intelecto. Egoísmo em abnegação. Aquisição em renúncia. Autopreservação em serviço mundial abnegado. Autopiedade em compaixão, empatia, divina compreensão. Em alguma medida, todos nós temos egoísmo, que pode ser transformado em abnegação. Em alguma medida, todos nós temos aquisição, que pode ser transformado em renúncia. Então, percebe? Para todos nós que estamos vivenciando essa experiência, em alguma medida, a energia pisciana pode nos inspirar. E tem mais um pouquinho aqui, nesse outro slide. Inibição espiritual e mental em expressão da alma e sensibilidade mental. Devoção às necessidades do eu em devoção desenvolvida e resposta às necessidades da humanidade. Também ele vai fazendo um crescente em abrangência aqui, né? Aí, apego ao ambiente e às condições da personalidade, a identificação da forma, que a gente viu em Peixes, e o desapego da forma e a habilidade de se identificar com a alma ou eu superior. E finalizamos as nossas reflexões de hoje. Ou seja, se tornar multidimensional. Sim. Só isso. Se tiver alguém escrever alguma coisa no chat aqui, eu não peguei. Curiosa imagem, deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Curiosa imagem da constelação de Peixes, que alguns relacionam com a serpente Ouroboros. Isso, que se unem pela boca. Ouroboros todo mundo conhece? Aquela serpente que come a própria cauda? Também tem a ver com Peixes, Gui, porque traz essa completude também. E a unidade, né? Dúvidas, comentários, partilhas? Pode ser vocês também, se tiverem aqui. Eu acho que eu tenho uma dúvida em relação a... Não é de Peixes, mas quando a alma está pronta, quando a alma vê a oportunidade, ela às vezes pede para passar pela prova. Sim. Mas é um pouco
doido, né? Por exemplo, ela vê que tem a oportunidade, ela puxa para passar pela prova. Então, a gente não tem essas provas marcadas, depende da nossa... Tem as duas coisas, eu acho. A gente tem mais ou menos um range, né, do quanto a gente pode ou não evoluir em cada encarnação. Né? Então, não é uma coisa absolutamente automática, mas ela responde a um padrão. Então, é uma coisa e a outra, não uma coisa ou a outra. Então, eu tenho sim, né, a alma, quando escolhe encarnar, ela tem o seu propósito, ela tem o seu plano. Seu propósito e o seu plano. E isso vai acontecendo à medida que a gente vai vivendo, né? Aí os ajustes são feitos a partir de como a gente vai vivendo. Mas é sempre a alma que escolhe. Isso está no nosso inconsciente? No nosso inconsciente superior, só se for, né? Se não no inconsciente como a gente reconhece, inconsciente freudiano, que ele também não é causal em si. Né? A causa é sempre a alma, sempre o superior. Numa medida mais profunda, é sempre a alma que escolheu. Aí sim, ela vai ter um veículo de expressão que pode ser causal, pode ser uma emoção, pode ser um inconsciente, mas, de um ponto de vista mais elevado, sempre a causa é a alma. Sempre a alma que escolheu criar aquelas condições. Aí depois essas condições são condicionadas por outros aspectos. Aí a gente pode, a psicologia vai super ajudar, né? Eu estou falando da causa primária, vai sempre a alma. As causas secundárias são da nossa vida de personalidade. Pessoal de casa? Oi. Eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer, depois eu faço. Não, pode fazer, eu faço depois. Então, vamos lá. Paulinho, você pode falar um pouquinho mais dos impeditivos, né, dessa mente inteligente, né? Se a gente pode elencar, né, algumas coisas que impedem, né, da gente deixar a nossa mente como instrumento, né, e não como ruína, né, como você falou. O que a gente poderia colocar como os principais impeditivos aí? Olha, Jo, Se é que dá para falar assim, né? Essa é uma pergunta bem ampla, mas assim, todas as crenças que nos limitam são impeditivos para essa luz. Então, como eu me enxergo? Né? Como eu enxergo os meus potenciais? Se eu me enxergo aquém dos meus potenciais, ou se eu acho que eu estou muito além do que realmente eu tenho como condição de trabalho, de desenvolvimento, percebe? Isso vai ser um impeditivo. Então, eu não devo nem me iludir, acreditando que eu tenho falsas capacidades que ainda não foram desenvolvidas, como eu também não devo me colocar numa posição em que eu acho que eu não sirvo para nada, ou que eu não posso contribuir, percebe? É através do autoconhecimento é que a gente vai percebendo e reconhecendo qual é o nosso calibre, qual é o meu calibre emocional, qual é o meu calibre intelectual, quais são as minhas potencialidades mais latentes, os recursos que estão mais disponíveis e melhor desenvolvidos. Quais são aqueles que, embora talvez não estejam tão desenvolvidos, mas eu reconheço como um potencial, como uma semente ali. Né? Então, me parece aí, é muito amplo, mas as crenças são um ponto principal nesse primeiro momento, da gente reconhecer, né? Quais são as minhas crenças hoje? O que eu estou alimentando? Como é que eu estou me vendo? Né? A gente falou muito de autoimagem. Então, como é que eu estou me enxergando? Então, isso é muito limitador. Então, é uma oportunidade da gente rever isso, né? De tentar mesmo deixar de lado olhares que não condigam com a realidade. Não condizem, perdão, com a realidade. Mas todos os pensamentos de separatividade, quanto eu me vejo isolado, quanto eu não reconheço que eu faço parte do meu núcleo familiar, do meu núcleo comunitário, do meu núcleo nacional, do meu núcleo planetário. Todos esses tipos de pensamento acabam limitando. Quando eu não desenvolvo a minha mente também, por exemplo, eu não gosto de ler, não gosto de estudar, né? É limitador, porque a mente, tal qual qualquer outra parte do corpo, precisa ser usada, né?
Eu preciso nutrir, né? Igual uma planta, um animal, uma criança, o nosso próprio corpo precisa de nutrição. A nossa mente também precisa. Então, como é que eu estou fazendo essa nutrição mental? E aí dá para a gente pensar em bastante coisa. Leda? Bom, então, eu acho o seguinte, que de uma certa forma você já respondeu, porque o que eu estava pensando é o seguinte, se a gente nasce já com um propósito, né? Você vem com um propósito, é isso? A sua alma lhe traz com um propósito para essa vida, para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você amplie a sua consciência. Mas, no meio do caminho, você pode desviar desse propósito, ou não. É o que a gente estava falando. Então, eu falei, de uma certa forma você respondeu, né? O ensinamento diz que a gente tem esse campo, né? Então, você tem um propósito e que você vai conseguir ter um range, a palavra em inglês, mas é um tanto que você consegue mudar ou não. Se a alma tem um propósito, você não está, enquanto personalidade, tão alinhado, ela vai promover situações para um alinhamento. Isso vai acontecer. O ensinamento esotérico diz que a alma vive nessa meditação em alinhamento com a personalidade. A personalidade está desalinhada, mas a alma está alinhada, né? E à medida em que a personalidade vai se desenvolvendo, a alma vai meditando e construindo e reconstruindo esse plano. E a partir desse processo de reconstrução, ela vai jogando os estímulos para a personalidade, até que a personalidade vá respondendo. Quando a personalidade responde em consciência, esse fluxo se torna mais fácil. Então, se a gente consegue ter um tempinho para parar, meditar, refletir, observar o que eu estou fazendo, como é que eu estou, invoca essa luz, né? É um processo que deve ser compartilhado. Então, quando esse processo de partilha vai acontecendo, por mais que a gente não tenha um contato tão claro ainda com a alma, a gente está buscando, né? E só o fato de ter essa abertura e essa invocação já torna o fluxo mais fácil. Não significa que vai ser totalmente fluido. Mas se isso não acontece conscientemente, a alma vai criando as suas ferramentas para ir aos poucos retomando o seu processo. Lembrando que algumas vezes o propósito de uma determinada encarnação não tenha nada a ver com evolução espiritual. Às vezes o propósito naquela etapa do desenvolvimento daquela alma é um mergulho na matéria mesmo. É ter uma vida estritamente para o que a gente possa entender material. Mas às vezes, dentro daquele contexto que a gente desconhece, aquela alma pode estar sendo muito bem sucedida no seu propósito. Por isso que a gente deve sempre evitar o julgamento. Porque para os nossos olhos, aquilo pode parecer certo ou errado. Mas dentro do plano da alma, a gente não tem esse acesso para saber em que medida que aquilo está sendo bem sucedido, que aquele experimento está sendo bem sucedido ou não. É um cuidado que a gente precisa ter. Interessante. Gostei desse final aí, porque às vezes a gente começa a pensar que o caminho da gente não está indo certo e talvez seja exatamente esse o propósito. Né? O que não deve trazer para a gente um olhar ou uma atitude excessivamente complacente, né? A gente precisa se apropriar da nossa vontade, a gente precisa se apropriar do eu quero, né? Do eu posso, como é que eu vou fazer, quais estratégias, desse potencial que a gente tem. Mas é importante também dar um espaço, né? Ser as duas coisas. Dar um espaço para se manifestar também, né? Criar condição e dar um espaço. Ok. Obrigada, viu? Imagina. Se ninguém tiver mais, a gente pode fazer só a nossa meditação final, para a gente compartilhar isso que a gente compreendeu em alguma medida, e para a gente também se apropriar um pouco mais dessas, trazer um pouco essas ideias para um impacto no nosso cérebro, nas nossas emoções. Então, vou pedir para a gente retomar uma posição
de alinhamento confortável. Respirar profundo e lentamente. Levar novamente o olhar ao ponto entre as sobrancelhas. Cada vez mais nos reconhecendo como eu consciente. Manejando as forças ao nosso redor. Integrando-as. Harmonizando-as. Aprimorando o contato com o eu superior. Invocando sua luz, seu amor, seu propósito. Imaginando essas energias permeando mente, astral, físico, sucessivamente. E novamente retomando o olhar no ponto entre as sobrancelhas. Como grupo, vamos imaginando aquele anel luminoso dourado, nos unificando a partir do ponto entre as sobrancelhas. E vamos compartilhando os insights, ideias, conclusões, formas de pensamento que tivemos ao longo desta noite. Procure relembrar os pontos principais para você desta reflexão. E nós invocamos o amor-sabedoria da alma grupal, de modo que ilumine as nossas reflexões ainda mais. Unifique, aperfeiçoe a forma grupal criada. E que a alma grupal nos auxilie na dupla tarefa de irradiação desta forma pensamento para a psicoesfera da humanidade, como a contribuição e o serviço grupal. Imaginando que a forma pensamento construída pelo grupo navega, flui livremente pela rede de trama triangular de luz dourada que envolve e abraça a Terra. Invocando as energias psianas para que magnetizem, fortaleçam, potencializem
a reflexão grupal e inspirem seres humanos despertando ao redor do globo a esses valores e princípios espirituais. Da mesma forma, invocamos que as qualidades espirituais piscianas se expressem esotericamente em nossas mentes e exotericamente em nossos cérebros. Esotericamente, o amor da alma se expressa e exotericamente em nossas emoções. Que o ar e o cálice sejam os nossos símbolos e instrumentos de serviço. Que a restauração do belo, do puro, do luminoso e verdadeiro se faça em cada um de nós, em nossas mentes, emoções, palavras e ações. Tomando uma nova e profunda respiração, vamos nos desconectando destas formas e trazendo o olhar à respiração, ao corpo, aos sentidos materiais, finalizando a reunião desta noite. Todos bem? Tudo bem em casa? Sim, tudo. Obrigada. Sim. Tudo.